Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulos 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Crônicas 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei: uma multidão enorme, vinda do outro lado do Mar Morto, avança contra ti, ei-los já em Hazazontamar, isto é, em Gadi. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor, nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, apresentar-nos-emos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Eis, portanto, agora, os amonitas, os moabitas e as gentes da montanha de Seir pela terra dos quais não permitisses que os israelitas atravessassem, quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam vindo expulsar-nos desta herança cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exercereis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Toda a população de Judá lá estava, de pé, diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matânias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e encontrá-los-eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso, colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação, que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor, saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na partida deles, para lhes dizer: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir que tinham vindo atacar Judá, foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação e, isto feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura donde se vê o deserto, olharam para a multidão.
Então avançou Josafá com seu exército para despoja-os, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância. No quarto dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde bendisseram ao Senhor, por isso, esse lugar ainda é chamado Beracá. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente eles Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som das cítaras, das harpas e das trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros, ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. O final do reinado de Josafá. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selai. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar, fez o bem aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não desapareceram e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido ao Deus de seus pais. O resto das ações de Josafá, desde as primeiras até as últimas, encontram-se relatadas nas memórias de Jeú, filho de Hanani, as quais estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, e o procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsís, construção essa feita em Ejon-Gaber. Então, Eliezer, filho de Dodal, de Maresa, fez contra Josafá o oráculo seguinte: porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua empresa. Com efeito, os navios se despedaçaram sem ter podido ir a Tarsís. 2 Crônicas 21. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jaiel, Zacarias, Azaria, Miguel e Safatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhes dera fortalezas em Judá. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu as pegadas dos reis de Israel, como havia feito a casa de Acabe, cuja filha desposara, praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi, porque ele tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá, e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho, com seus chefes e seus carros, e no meio da noite bateu os edomitas que cercavam ele e os chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Lobna revoltou-se igualmente, porque Jorão tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porque não andaste nas pegadas de teu pai Josafá, nem nas de Asa, rei de Judá. Mas imitaste os reis de Israel, induziste à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como o fez a casa de Acabe, e assassinaste teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu. O Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias.
O Senhor excitou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá, e romperam por toda parte, pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu-o no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo e, pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores, seu povo não queimou perfumes em sua honra como o tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado, sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. 2 Crônicas 22. O reinado de Acasias, rei de Judá. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes, que havia invadido o acampamento, tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália, filha de Anri. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os da casa de Acabe que, depois da morte de seu pai, o arrastaram à perda, por influência deles. Foi segundo o conselho destes que se dirigiu a Ramô de Galaade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer a guerra a Rezael, rei da Síria, ferido pelos sírios. Jorão retornou a Jezrael para cuidar das feridas recebidas em Ramá, na batalha contra Rezael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, porquanto estava enfermo. Foi da vontade de Deus que, para sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nansi, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Jeú exercia a vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Ocosias que estavam a serviço de seu tio, e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria, onde se escondia. Levaram-no a Jeú, e este o mandou matar. Foi-lhe dada uma sepultura, porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá, que buscara o Senhor de todo o seu coração. Assim não havia ninguém da família de Ocosias, que estivesse em condições de reinar. Joás escapa de Atália. Quando Atália, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, tomou a resolução de exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josabete, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama no dormitório. Josabete, filha de Jorão, irmã de Ocosias, e mulher do sacerdote Jojada, escondeu-o assim das vistas de Atália, e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto delas, no templo, durante 6 anos, enquanto Atália reinava sobre a terra. 2 Crônicas 23. No 7º ano, Jojada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões Azarias, filho de Gerão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maásias, filho de Adaías e Elisafate, filho de Zecri. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhes Jojada, o filho do rei que deve reinar, segundo a declaração do Senhor referente aos filhos de Davi. Eis o que fareis: 1/3 dentre vós, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. 1/3 vigiará o palácio real, e 1/3 guardará a porta de Jesode, enquanto que todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entra no templo, a não ser os sacerdotes e levitas de serviço, os quais podem entrar,
pois que são consagrados, e todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, com as armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto. Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas e todo o Judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Jojada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começavam seu serviço do sábado como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Jojada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos centuriões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi, conservados no templo. Em seguida, colocou toda a tropa, com as armas na mão, ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida, trouxeram o filho do rei e o cingiram com o diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Jojada e seus filhos ungiram-no, clamando: Viva o rei! Atália, contudo, ao ouvir os gritos do povo que acorria, para aclamar o rei, dirigiu-se através da multidão ao templo do Senhor. E eis o que ela viu, o rei de pé, sobre um estrado, à entrada do templo. Mas o sacerdote Jojada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as tropas: Arrastai-a para fora, por entre as vossas fileiras, se alguém quiser segui-la, passai-o ao fio de vossa espada, pois o sacerdote tinha impedido que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na, e, ao chegarem ao palácio real pelo portão dos cavalos, foi ela morta nesse lugar. Jojada fez uma aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Então toda a população penetrou no templo de Baal e o pilharam. Deixaram em pedaços seus altares e suas imagens e assassinaram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Jojada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes e levitas, que Davi tinha dividido em categorias no templo para o oferecimento dos holocaustos ao Senhor, assim como está escrito na lei de Moisés, entre cantos de alegria, conforme as disposições de Davi. Colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém, atingido por alguma mancha, nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões, as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra, fizeram todos um cortejo ao rei. Quando este saiu do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta superior e estabeleceram o rei no trono. Toda a população da terra regozijou-se. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 24, 25, 26 e 27. Paz e bênçãos a todos.